Olá! Neste vídeo nós vamos conversar sobre a diferença entre uma Corte de Cassação ou Tribunal Superior, o que é a mesma coisa, e uma Corte Suprema. Então este vídeo é uma continuação do vídeo da semana passada, sobre precedentes, jurisprudência e súmulas. Indo direto ao que interessa, quando nós falamos de uma Corte de Cassação ou de um Tribunal Superior, que foi exatamente a ideia desenvolvida historicamente pela tradição de civil law, quando nós falamos numa Corte de Cassação ou num Tribunal Superior, nós estamos pensando a partir da ideologia estática da interpretação que nos diz que o Poder Judiciário não pode criar o direito. Então, a função de uma Corte de Cassação é prioritariamente atender o interesse das partes. Então, nós falamos aqui de uma função de interesse privado. Na verdade, a lógica é que existe uma interpretação do direito que foi dado por um tribunal inferior, e aí o Tribunal Superior ou a Corte de Cassação vai corrigir essa interpretação se essa interpretação estiver equivocada. E ele vai fazer isso no interesse da parte que recorreu, obviamente. Como nós já vimos no vídeo anterior, com isso então se desenvolve a ideia de jurisprudência, porque essa atividade pressupõe repetição. E como a jurisprudência, historicamente, jamais foi admitida como fonte formal do direito, então, na verdade, a jurisprudência só serve para ajudar todo o Poder Judiciário na interpretação do direito. E isso faz com que até mesmo a questão esteja sendo sempre, ou podendo ser sempre, submetida à Corte de Cassação, porque a qualquer momento essa mesma corte, esse mesmo tribunal pode mudar o seu entendimento, mudar a sua interpretação a respeito do direito e alterar a sua jurisprudência. Isso faz com que a gente compreenda as Cortes de Cassação praticamente como um terceiro grau de jurisdição. Elas não são nem deveriam ser, mas faz com que a gente veja elas assim. Quer dizer, como um tribunal para o qual você tem um recurso obrigatório depois de uma decisão de um tribunal de segundo grau de jurisdição. Talvez isso explique um pouco dessa cultura lamentável que nós temos no Brasil, na qual todo advogado acha que tem o direito de fazer o seu recurso chegar até o STF e até o STJ. Agora, quando nós falamos de uma Corte Suprema, a função desse tribunal é bem diferente. Uma Corte Suprema não existe prioritariamente para resolver o problema das partes. A solução do caso concreto é uma consequência, claro, do julgamento da Corte Suprema. Mas a função prioritária da Corte Suprema é fornecer orientação. Ou seja, ela existe para reconstruir o direito. E aqui nós percebemos como ela está ligada à ideologia dinâmica da interpretação. Um assunto que nós também já tratamos em outro vídeo aqui do canal, e o link para ele está aqui na descrição. Então, se nós pensarmos na função de uma Corte Suprema, ela tem uma função objetiva, quer dizer, ela está ligada, a função dela está ligada à contínua afirmação do direito, à reconstrução do direito. Função objetiva, primeiramente, e depois, obviamente, isso implica uma função de interesse público. Compare com a função dos tribunais de cassação, das cortes de cassação, que nós já vimos que era uma função subjetiva e voltada ao interesse privado, quer dizer, ao interesse das partes. Aqui não, aqui nós temos uma função objetiva, voltada à afirmação do direito e, portanto, de interesse público. E quando nós olhamos para um tribunal com essa perspectiva, pensando que ele é uma Corte Suprema, então, naturalmente, nós vamos valorizar os precedentes desse tribunal e vamos considerar os precedentes como fonte do direito também. Ideologia dinâmica da interpretação, nós já vimos, ela nos diz que o Poder Judiciário reconstrói o direito, mas para nós termos alguma segurança jurídica nesse contexto, nessa visão, então nós precisamos considerar os precedentes das Cortes Supremas como sendo vinculantes, como sendo obrigatórios. Mas veja só que interessante. Num determinado momento da história, um tribunal pode ser considerado uma Corte de Cassação, um tribunal superior, com aquela função subjetiva, com aquela função de interesse privado, como nós já vimos.
Mas esse mesmo tribunal, a partir da evolução do direito, a partir da evolução da teoria do direito, a partir da reconfiguração das suas funções, esse tribunal pode passar a ser considerado como uma corte suprema, uma corte, um tribunal que tem uma função de interesse público e uma função objetiva, voltada à reconstrução do direito, à afirmação do direito, uma função de fornecer orientação e não mais de ficar apenas corrigindo equívocos da aplicação da lei. E como essa Corte Suprema ela tem a função de fornecer orientação, então naturalmente nós passamos a valorizar os precedentes desse tribunal. Duas coisas importantes antes de nós terminarmos. A primeira é que um mecanismo de filtro, quer dizer, um mecanismo que restrinja a quantidade de recursos no tribunal, um mecanismo de filtro, é algo que nos demonstra a função de Corte Suprema de um tribunal. Aqui no Brasil, no recurso extraordinário ao STF, o nome desse mecanismo de filtro é repercussão geral. Ainda não existe a repercussão geral no recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, mas nós já temos uma proposta de emenda constitucional que cria a repercussão geral também no recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça. E a segunda coisa é que essa novidade de reconhecimento de precedentes de Corte Suprema, mesmo na nossa tradição de civil law, não é algo que vá contra o fato de nós termos a lei como fonte formal do direito, do ponto de vista histórico. Não. O que acontece a partir da ideologia dinâmica da interpretação é que nós reconhecemos que a lei precisa ser interpretada pelo Poder Judiciário e que essa interpretação que o Poder Judiciário dá ao texto da lei reconstrói o direito. E a norma jurídica, então, é o resultado da interpretação. Isso é a ideologia dinâmica, que nós já consideramos em outro vídeo e que eu já mencionei aqui nesse vídeo mesmo. Então, com isso, o que acontece é que os precedentes que são formados pela Suprema Corte, na verdade, são precedentes interpretativos, ou seja, são precedentes que interpretam o texto da lei. Bom, mas é claro que é possível que você tenha a aplicação direta de um direito fundamental ao caso concreto. Isso nós já tratamos aqui, quando tratamos do neoconstitucionalismo, do controle da inconstitucionalidade por omissão e do ativismo judicial. Todos esses vídeos estão aqui na descrição. Mas essa situação de solução de um caso concreto diretamente a partir de um direito fundamental é o que se chama de caso difícil, ou hard case em inglês. Mas preste atenção, por favor. Esses casos difíceis, ou hard cases, que também podem formar precedentes, claro, mas os casos difíceis, ou hard cases, são, ou ao menos deveriam ser, a exceção. A regra geral é que nós tenhamos precedentes interpretativos, quer dizer, precedentes das Cortes Supremas que são formados a partir da interpretação da lei. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você e que ele possa ajudar a compreender um pouquinho melhor essa confusão na qual nós estamos metidos hoje por causa do novo Código de Processo Civil. Mas, se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou fazer todo o esforço para responder. E se você tiver sugestão de tema para um próximo vídeo, deixe aqui nos comentários também. E aqui na descrição do vídeo você encontra o link para o resumo desse conteúdo e o link para a minha apostila de Teoria do Processo Civil, onde você vai encontrar a lição 9, que também trata desse assunto da teoria dos precedentes. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe. E até a próxima!